Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre laje leivurada, tá bom? Vamos falar sobre dimensionamento e tudo mais. Na última aula a gente abordou sobre viga T. O que seria uma viga T, como que dimensiona, como calcula, certo? Então hoje a gente vai continuar falando de viga T, só que agora de maneira aplicada. Por exemplo, as lajes pré-moldadas são elementos estruturais que são fabricados industrialmente, até em escala industrial, digamos, que apresentam uma montagem unidirecional constituída pela vigota. Então, o principal elemento aqui é a vigota, que se ligam e pode assumir várias seções. Então, provavelmente você já conhece a laje pré-moldada, ela tem essas vigotas aqui que pode ser cheia, né? Pode ser cheia como aqui, ou ela pode ser vazada, tá bom? E eu vou armar ela em um sentido só e dispor dessas peças cerâmicas, certo? Desses blocos cerâmicos, e depois eu só jogo concreto aqui em cima e concretando então essa estrutura. O que acontece? Essa é uma das estruturas mais utilizadas quando eu tenho limitações construtivas e tudo mais, quando não tenho um profissional, até mesmo pela facilidade de execução, pela facilidade do dimensionamento. Então é uma estrutura bem tranquila de ser dimensionada e de ser construída, porque o número de escoras dela diminui drasticamente em comparação com uma laje, por exemplo, maciça, que eu vou precisar utilizar muita madeira. Na laje pré-moldada, ela vai diminuir significativamente já uma economia. Então, imagina que eu tenho aqui um monte de vigota, certo? De cheia, e eu vou então colocar os blocos cerâmicos. Depois que eu coloco os blocos cerâmicos, eu vou então fazer o processo de concretagem. Então, eu jogo concreto aqui em cima, certo? Fechando, selando, então, e dessa maneira, depois de pronta, esse elemento da vigota, como ele é de concreto, ele se une, certo? Se liga completamente à estrutura, formando uma estrutura monolítica, que se comporta como um só elemento. Então, antes eu tinha separado a vigota do concreto novo, e depois de seco, certo? Ele se comporta como uma estrutura só. Uma das propriedades e características fundamentais do concreto é essa, de se ligar com facilidade. Então, seria isso aqui que acontece quando a gente faz uma laje pré-moldada. Essa laje pré-moldada, eu consigo, por exemplo, tirar essa parte cerâmica aqui, ó, que só tem função de enchimento, eu consigo então tirar ela como uma viga T. Se eu corto ela aqui, olha só, e corto ela bem aqui no meio, o que acontece? Fica essa estrutura aqui, ó. Ela se assemelha com um T, certo? E a gente simplifica como uma viga T. Então, olha só, a laje pré-moldada que a gente já conhece, ela na verdade é dimensionada como uma viga T. Então, entendido isso, esse conceito que a gente saiu lá de uma viga T de concreto armado, a gente vai fazer algo aplicado de forma direta, objetiva aqui, a uma viga T, que é uma viga que você já sabe dimensionar. Então, digamos que eu tenho aqui uma planta baixa de um escritório, certo? Olha só, que tem um vão de 2,30 aqui e eu tenho um banheiro. Eu quero fazer uma planta de forma bem simples, colocar um pilar em cada canto aqui e fazer só 4 vigas, e eu vou colocar em forma de lajota, certo? Vou usar uma viga pré-moldada, fazer uma laje para sustentar esse escritório. Então ficaria desse jeito, ó, viga e aqui de laranjado, certo? Essa simbologia é então minha vigota, e esses cortadinhos aqui seriam minhas lajota. Então, basicamente, esse é meu projeto em forma, certo, da minha laje 1, que ela é feita de viga pré-moldada. Se ela não fosse uma laje maciça, não tinha esses desenhos aqui, tá bom? Ela seria simplesmente só simbologia. E eu adotei aqui de forma arbitrária, adotei uma altura de 11 centímetros, e vou explicar para vocês como que a gente obtém
esses 11 centímetros, tá bom? Geralmente, essas vigotas, certo? Tu tem que consultar um catálogo com o teu fornecedor, mas geralmente ela vai ter 9 a 7 centímetros. Ela vai ter um dente aqui, ó, esse dente de pelo menos 1,5 centímetros para segurar a lajota ou isopor, que é o EPS. Então, eu posso fazer um enchimento de lajota ou EPS. Atualmente, a gente tem utilizado muito o EPS, né, o isopor, porque ele é mais barato. Barato não, ele é menos pesado, só que o custo dele é um pouquinho elevado e difícil acesso. Não é em todo lugar que tem. Só que ele se equipara no final, na vida útil dele, ao mesmo que eu tivesse utilizado uma lajota. Só que devido à dificuldade de acesso, vamos continuar falando de lajota aqui como principal elemento de enchimento. Então, tendo isso, eu vou colocar aqui, olha só, a minha vigota que estava assim. Aí o que acontece? Eu vou agora colocar, cortar aqui, ó, bem aqui, certo? E bem aqui para tirar meu elemento da viga T. Então, minha base da viga vai ficar com 9. A altura aqui, ó, vai ser 7. A altura da mesa é 4. E a largura da mesa, como que eu vou fazer? Eu vou pegar, ó, 9 mais 1,5, mais 1,5 e somar metade que eu tenho para cá, que é metade de 30 é 15, e mais metade que eu tenho para cá, que é mais 15. Então, a minha viga T vai ficar aqui, ó, com 42. O que eu fiz? Eu somei o 9 mais 1,5 de um lado, mais 1,5 do outro dente e mais 30 aqui, que foi 15 de cada lado, e obtive esse 42. Essa capa de concreto aqui, ó, é no mínimo 4 centímetros, tá bom? Essa é a norma de concreto, ela recomenda, a NBR 6118, ela recomenda no mínimo 4 centímetros. Tu pode usar um valor maior, certo? Quanto maior essa altura, menos aço precisa e mais pesada a estrutura fica, tá bom? Menos aço e mais pesada ela vai ficar. E aqui é a altura do material de enchimento, da minha lajota, do meu bloco cerâmico. Essa altura aqui também é variável, pode aumentar de acordo com a disponibilidade da tua lajota. Tu pode encomendar lajota de 9, 12, a altura que tiver disponível na tua região. Aqui eu utilizei as medidas mínimas mesmo. Utilizei 4, que é a capa, e 7 centímetros, que é a lajota. E vou dimensionar então isso aqui para a minha situação, beleza? Então, tendo isso daqui, eu já trouxe aqui todas as informações. O que eu consigo tirar para determinar o meu dimensionamento? Eu preciso primeiramente determinar quais são as cargas que atuam. Existe o peso próprio. Quanto que pesa isso daqui? A gente poderia, por exemplo, calcular essa estrutura todinha, pegar e dividir ela aqui, né? Dividir ela aqui em duas figuras, calculava a parte de cima, calculava a parte de baixo, aí somava o peso de um bloco daquele tijolo, certo? E dividir e resolveria desse sentido. Só que existem tabelas, tá bom? Existem tabelas, principalmente para laje pré-moldada, porque é uma estrutura bastante usual. Então, em função da minha altura, certo? Tipo de laje, a nomenclatura é em função da altura. Nossa laje aqui, ó, ela tem 4 e tem 7. Ela tem uma altura de 11 centímetros. Então, para 11 centímetros, qual que é o peso da minha laje? Em média, 1,5, certo? A média das lajes. Só que aí podemos consultar a tabela. Então, olha só, para laje de 11 centímetros, certo? Que ela vai ter uma distância entre eixos de 33. Como que eu sei que é 33? Lembra que lá era 30 centímetros mais o dente de 1,5 de um lado,
mais o dente de 1,5 do outro, certo? Dá 33. Então, a distância entre eixos é 33. Então, o meu peso próprio aqui ó, vai ser 1,60, certo? Porque quanto mais largo, tende a ser menor o peso, porque em vez de ser concreto, está sendo lajota. Isso daqui eu estou falando de lajota. Se fosse EPS, que é o isopor, eu poderia desconsiderar o peso do isopor completamente, tá bom? Então, apenas uma observação aqui. Então, peso próprio 1,60 aqui para as condições geométricas que eu tive. Vou considerar que o revestimento, que nessa laje eu vou colocar aqui em cima um contrapiso, vou colocar um revestimento cerâmico e tudo isso vai pesar 1 kN por metro quadrado. É um bom valor. Geralmente, se eu for utilizar uma cerâmica, vai dar 0,60 e pouco. Se eu for utilizar uma mármore, um granito, já uma pedra, certo, ornamentada, vai dar um pouquinho próximo de 1, ou dependendo da espessura que é, vai dar 1,2, certo? Então, um bom valor para a gente utilizar como revestimento é 1, que a gente majora um pouquinho e garante a nosso favor a segurança. Com carga acidental, eu vou precisar consultar a NBR 6120, que é a NBR de cargas. Ela foi publicada agora, recentemente, em 2019, atualizada. Se a gente for verificar, algumas tabelas de dimensionamento de lajes pré-moldadas não foram atualizadas, então dá utilizo carregamento errado. Então, a NBR 6120 ela fala o seguinte, que para escritório, que é o ambiente que a gente está dimensionando, ela precisa de uma carga de 3 kN por metro, que significa que a cada metro tem 300 kg, certo? Esses 300 kg seria pessoas, equipamentos, mobiliário, livro, tudo isso prevendo um escritório. Então, observe o seguinte, eu tenho aqui 3 cargas, uma que é o peso próprio da estrutura, outra que é o revestimento e a última aqui que é o carregamento variável, certo? Acidental, que pode ter ou pode não ter. Eu vou fazer a soma deles para determinar meu carregamento total. Vou somar 1,60 mais 1 mais 3. Vai dar 5,60. 5,60 é por metro quadrado, tá bom, gente? Por metro quadrado. Só que é o seguinte, ó, a minha vigota aqui, ó, ela não tem 1 metro de largura. Ela tem apenas 42 centímetros. Então, eu multiplico esse valor pela largura da mesa. Toda vez que tem que multiplicar pela largura da mesa. Para quê? Para ir para quilonewton por metro. Aí, quilonewton por metro é carregamento de viga. E carregamento de viga vocês sabem fazer. Então, multiplicando aqui ó, pela largura da minha mesa, eu vou ter 2,35 como, então, a carga distribuída sobre a minha mesa. Beleza? Então, tendo esse carregamento aqui, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir ele uniformemente sobre o meu eixo. Olha só, lá, deixa eu até mostrar aqui para vocês. A distância entre eixos, tá bom? Era 2,30. Só que eu tenho uma alvenaria de 15. Eu pego o 7,5 daqui, desse lado aqui, e pego mais a metade daqui. Então, pego 7,5 de um lado, 7,5 do outro, dá 15 centímetros. Somo a 2,30, eu vou chegar então numa cota de 2,45. Beleza, estou na cota de 2,45. Então, as lajes pré-moldadas, geralmente, elas são biapoiadas, porque ela só tem armadura positiva ali. Então, a armadura positiva, eu vou precisar, então, calcular o momento fletor aqui. Para a estrutura biapoiada, vocês já sabem, né, isso? Vocês já fizeram resistência materiais, já estão fazendo análise das estruturas. O momento fletor, ele vai ser aqui, ó, vai ser parabólico, e ele vai ser P vezes L ao quadrado sobre 8. O P é a carga, 2,35.
o L é o vão livre, 2,45, tudo isso sobre 8, quer dizer que o momento fletor solicitante nessa laje é 1,76, beleza? Gente, até aí tranquilo? Pode seguir, vocês estão comigo por aqui? Essa é uma aula que vocês conseguem salvar, anotar no canal de vocês, vai servir para o resto da vida de vocês, porque a maioria das obras de pequeno porte vai usar laje pré-moldada. E essa laje aqui. Então, esse conhecimento que vocês aprenderem aqui, desenvolver atividade nesse sentido, é o que vocês vão utilizar na prática profissional de vocês. Então, seguindo aqui, a gente vai calcular a altura útil. Olha só, a altura total da minha viga aqui, ela é 11 centímetros, tá bom? Só que aqui, gente, ele nem tem estribo, Então, aqui embaixo, ele tem um ferro de 5, tá bom? Ele já vem com um ferrinho de 5. Então, eu vou tirar apenas o cobrimento aqui, ó, que é 2,5, certo? 2,5, então vai ficar 11 menos o cobrimento menos metade do ferro de 5. Então, vai dar uma altura útil de 8,25, beleza? 8,25, então a minha altura útil aqui. Então, a partir desses valores, a gente vou anotar aqui o momento e a altura. A partir desses valores, a gente consegue, então, calcular nossa armadura. Veja o seguinte, o concreto é o C25, 25 MPa, ele já tem um sigma CD de 1,52 e o aço é o CA50, ele tem um FYD de 43,48. Então, o primeiro passo é calcular o momento fletor reduzido, o MI. Você já conhece esse método aqui. Basta pegar meu momento fletor e multiplicar por 1,4 e vezes 100. Para quê? Porque aqui ó, ele está em quilonewton vezes metros. Eu quero ir para centímetros. Então, multiplico por 100 para ele ir para centímetros. Tanto que minha base aqui, ó, minha base é 9 centímetros. A altura útil é 8,25 centímetros e o sigma CD 1,52 kN por centímetro quadrado. Então, simplesmente para isso. Feito isso, acho o meu Mi. Esse Mi é 0,2646. Olha só, diferente de uma laje, de uma viga retangular, eu já não comparo com o Mi limite que a gente tem para seções retangular. Ele aqui é uma viga T. Não é o Mi limite, não é, porque não é seção retangular. A gente precisa calcular em função da fórmula para o momento fletor reduzido, tá bom? Então, eu vou calcular o beta F primeiro, que é a altura da mesa dividido pelo D, 4 sobre 8,25, 0,48, e o beta W, que é a largura da mesa sobre a largura da nevura, que vai dar 0,21, beleza. A partir desses dois valores, eu mostrei para vocês na última aula, se eu não me engano, mostrei até na tabela como utilizar. Então, Mi limite vai ser beta F, abre parênteses, 1 menos beta F sobre 2 mais beta W vezes 0,8 vezes epsilon limite menos beta F vezes 1 menos 0,4 epsilon limite menos beta F sobre 2. Essa fórmula gigantesca. Não se preocupe com ela, a calculadora faz para a gente. Lembrando que o epsilon limite é 0,45. Eu expliquei isso na aula passada, tá bom? Para o concreto até 35 MPa é esse valor. Então, sabendo disso aqui, a gente substitui na equação e meu epsilon, meu Mi limite, ele vai dar aqui 0,3502. Olha só, então meu Mi é menor que o Mi limite, beleza? Então quer dizer que agora sim é a armadura simples. Então o primeiro passo é esse, lá da aula passada. Primeiro determinar o Mi limite. Como meu Mi
meu momento fletor reduzido é menor que o meu momento fletor reduzido limite, quer dizer então que a armadura simples, só preciso colocar aço na parte tracionada. Só que aí outro aspecto que eu preciso determinar é o que? É se a linha neutra, certo? Ela vai passar na nervura aqui ou se ela vai passar no meio. Onde que ela vai passar? Então eu vou ter que comparar com μf. Para calcular esse μf, é essa formulazinha aqui em função do βf. Então vamos verificar outra situação. Se a linha neutra vai passar acima ou abaixo. Então, substituindo aqui, nosso μf deu 0,3648. Com esse valor, eu comparo com o nosso Mi calculado, que é 0,26. Como ele é menor, então o que significa? Que a linha neutra está passando dentro da mesa. Se a linha neutra está passando lá em cima na mesa, portanto, ela pode ser calculada como uma viga, tá bom? Como uma viga de seção retangular. Então é bem simples, calcula como uma viga retangular. Se desse um valor diferente, inclusive eu deixei como exercício isso lá para vocês na última aula, e eu vi que teve muita gente que não me entregou, a linha neutra vai passar na nervura, aí eu vou ter que calcular como uma viga T. Então essa é basicamente a diferença. Se é uma viga retangular, eu vou calcular então o mesmo procedimento de cálculo que você já conhece. 1 menos raiz de 2000. Aí substituindo aqui, a gente chega no valor de 0,3138. Pronto. Achei esse valor, eu vou substituir na fórmula da armadura tracionada, que vocês também já conhecem. Basta pegar essa taxa mecânica e multiplicar por D, sigma CD, e dividir pelo FYD, já definido todos esses parâmetros, a gente chega numa área de aço de 0,81 centímetros quadrados. Beleza, então essa é a área de aço que eu preciso. Professor, mas minha vigota, ela já vem com duas barrinhas aqui, olha só. Ela já tem essas duas barras de aço aqui. Essa barra de aço, essa aqui de cima não conta, tá bom? Porque ela não está embaixo, ela está em cima. Ela já vem com 2 ferros de 5. Aí eu pergunto para vocês, quanto que vale 2 ferros de 5? Então, podem usar a tabela ou podem calcular π vezes d ao quadrado sobre 4. O π você já conhece, o d aqui é o diâmetro 0,5 centímetros, tudo elevado ao quadrado sobre 4. Cada barrinha dessa dá 0,20. Então, significa o seguinte, que essas duas barras de 5 aqui, ela tem uma área de 0,40 centímetros quadrados. 0,40 centímetros quadrados. Então, a área. Só que eu preciso chegar em 0,81, tá bom? 0,81. 0,81, então está faltando uma armadura adicional, tá bom? Uma armadura adicional de 0,41. Aí a pergunta é essa: que ferro eu coloco para chegar em 0,41? Eu posso colocar, por exemplo, 2 barras de 5. 2 barras de 5. 2 barras de 5 aqui, ele vai dar 0,40. Vai dar 0,40 mais 0,40, 0,80. Tá bom, por causa de 0,01, não é isso que vai derrubar minha estrutura. Ou posso colocar aqui no meio também uma barra de 8. Uma barrinha de 8 aqui, gente, tem uma área de 0,5. Se eu somar 0,4 mais 0,5, dá 0,9 centímetros quadrados. Então, basicamente, é isso. Então, quando eu for solicitar para o meu fabricante, ele vai perguntar, tu vai querer armadura adicional? Aí tu vai falar, sim, eu quero. Aí ele vai perguntar, qual a armadura adicional? Aí tu vai falar,
2 barras de 5, 1 barra de 8, 3 barras de 6,3, 2 barras de 6,3. É você, enquanto calculista, enquanto projetista, que vai escolher a armadura adicional, tá bom? Olha só, isso aqui é um dimensionamento. Então, aí eu vejo quantas vigotas eu vou precisar. Ó, eu poderia fazer isso aqui, ó, por exemplo, lá eu não tenho a largura da minha prancha aqui. Digamos que aqui, gente, ele tem 5 metros. Tem 5 metros. Então, tem 5 metros. Quantas vigotas eu vou precisar colocar? Cada vigota ela vai corresponder a uma área de 42 centímetros. Então, bastava eu pegar 500 e dividir por 42. Vou precisar de 12 vigotas. Então, 12 vigotas. Ia precisar de 12 vigotas. Aqui no desenho, eu coloquei apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltou 5, só que eu desenhei de maneira ali arbitrária, só para ilustrar. Então eu ia precisar colocar 12 vigotas. Basta eu pegar e dividir esse valor pelo 42, que é a altura da minha mesa. Então eu ia precisar de 11,9. Então eu vou precisar comprar 12 vigotas para fazer essa laje. Aí também, onde tu for comprar, quem fizer o orçamento vai perguntar qual o comprimento da tua vigota. O comprimento da tua vigota ela vai ter que ser o comprimento que eu tenho aqui, olha só. Ela não pode encostar, geralmente a gente tira 5 centímetros de um lado e 5 do outro. Então, pelo menos ali poderia colocar 250, 2,5 metros, tá bom? Ela afastada só um pouquinho das bordas. Entendido aqui, pessoal? Então, eu poderia detalhar quantas vigotas dessa eu iria querer. Tranquilo, gente? Até aqui. Então, vou precisar de 11 vigotas com a armadura adicional, um ferro de 8 em cada vigota, beleza? Gente, tem maneira de a gente fazer isso mais rápido? Tem, olha só. Se a gente pegar aqui, por exemplo, pegar aqui no material que eu postei para vocês, na aula de hoje, tem aqui, ó, catálogo de pré-dimensionamento de laje, tá bom? Vou clicar aqui em cima, ele é um link e vai abrir um PDF, tá bom? Vai abrir um PDF. Vou abrir um PDF aqui e vou mostrar para vocês. Esse PDF vocês podem utilizar, mas não 100%, porque ele ajuda muito no dimensionamento. Ele traz explicando o que é uma laje desse tipo. Ele explica aqui, ó, como que é a disposição construtiva da armadura. Ele explica o que é cada nome desse, né? Vai ser a altura, basicamente, do meu elemento. Tem que pedir a altura. Aqui em detalhe, ele mostra aqui o dente, ele mostra aqui a armadura que já vem e a armadura adicional de vermelho que tu vai precisar colocar se for necessário. Ele fala de medidas construtivas aqui, de disposição, como deve ficar e tudo mais. Beleza. Só que eu quero que vocês venham, aqui depois vocês leiam esse material, eu quero ver aqui na parte de carregamentos, tá bom? Na parte de dimensionamento, na verdade. Aqui ele traz um monte de tabela. Eu vou dar um zoom aqui na tabela e mostrar para vocês. Ó, tabela de armaduras adicionais, tá bom? Então, aqui ó, ele fala que nosso bloco cerâmico
ele tem 7 centímetros. É o nosso? É o nosso. Porque existe solução para bloco cerâmico de 12 centímetros. Existe situação para bloco de EPS de isopor de 12 centímetros. 16 centímetros de EPS. E assim vai, 20 centímetros de EPS. Então, quanto maior o vão a vencer, maior deve ser a altura do elemento de enchimento. Mas vamos para a primeira aqui. Olha só, esse é o primeiro bloco cerâmico aqui, certo? O bloco cerâmico. A altura da nossa laje ficou 11 centímetros? Ficou. Qual designação? É uma treliça TR08644, é um nome comum, certo? Aqui cada fabricante pode nomear de um jeito, mas basicamente é uma treliça modelo 8, certo? Que é a altura que ela tem inicial. Aí tá. Qual que é nosso vão que a gente precisa vencer? O vão que a gente precisa vencer era 2,30. Não tem, ó, 2,20, 2,40. Vamos utilizar o maior, então, para nossa segurança, 2,40. Qual que era o nosso carregamento acidental, gente? O carregamento acidental. O carregamento acidental é em função da NBR 6120. A gente estabeleceu aqui estabeleceu que o carregamento acidental era 3 kN por metro quadrado. 300 kg força, certo? Por metro quadrado. Isso aqui é nosso carregamento. De onde que eu tirei essa ideia? Da NBR 6120. Como que eu sei disso? A laje que ele estava atendendo é de um escritório. Para escritório, eu preciso esse valor aqui pela NBR. Então, nosso carregamento aqui, ó, na tabelinha, 300. Opa. 300. Então, eu vou cruzar aqui, ó, 2,40 com 300, tá bom, gente? Vai dar, aqui, se todo mundo acompanhando comigo, 2 ferros de 5. 2 ferros de 5. Eu posso colocar 2 ferros de 5 que vai me atender. Ou um ferro de 8, tá bom? Aqui é um pré-dimensionamento. Vai dar exato? A maioria dos casos, sim. Porque essa tabela aqui, ela sempre majora para mais. Então, às vezes é antieconômico, mas dá uma ideia, beleza? Então, aqui essa tabela eu disponibilizei para vocês, vai te ajudar a dimensionar. Todos esses cálculos que a gente fez, ele resumiu numa tabela. Pegou o vão e pegou o carregamento acidental e estimou 2 ferros de 5. E foi isso que a gente chegou na conclusão. Vamos verificar aqui de novo. A gente optou ou 2 ferros de 5 ou um ferro de 8 aqui, beleza? Então, de fato, é bem próximo ali, então ajuda bastante. Mas precisam ser feito cálculo, precisa ser verificado para fazer o dimensionamento correto, beleza? Gente, como exercício individual, fica aqui essa questão, tá bom? Nessa questão, ela é bem parecida com a que eu fiz. O carregamento acidental aqui é menor, é 1,5, certo? Ou 150 quilos. E o vão que vocês vão precisar vencer é 3,15 para fazer o cálculo e tudo mais. Aí o que eu recomendo? Pode usar catálogo de Vigotta, inclusive aquela, para comparar, tá bom? Para comparar e não para anota aquilo como resposta, tá bom? Então só para ver se tu fez certo. Beleza, gente? Que dúvidas? Então, olha só, gente. A aula de hoje basicamente é isso. O que eu trouxe aqui? O material já está disponível aqui. Catálogo também. Eu vou gravar essa aula e postar aqui para vocês. O trabalho final, ó. Olha só, lembrando que eu já
passei a primeira parte, detalhamento das vigas. Trabalho também final, vai dimensionar duas lajes dessa e detalhar, tá bom? No teu trabalho final de vocês, eu quero que vocês detalhem duas lajes como laje pré-moldada. E tem um exercício que é o último exercício desse slide aqui, beleza? Para vocês resolverem. Lembrando que o trabalho é em grupo e o exercício é individual, beleza?